Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseiro, eu sou o professor Tiago Gomes. Atendendo ao pedido da inscrita no canal, a Aline Silva, a Aline pediu para eu resolver essa questão. Só que eu vendo aí como que funciona melhor a postagem no canal, eu estou resolvendo agora a prova completa. Então o que que eu fiz? Eu peguei essa questão que ela postou e procurei a prova certinho. E aí eu encontrei essa prova aqui, ó, que é a prova da CECITEC, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, lá do Mato Grosso. É uma prova da banca Selecom, certo? Para nível médio, a prova tem duração de 4 horas. Uma coisa interessante que eu achei na prova é o seguinte, é que às vezes eu procuro as provas de matemática e raciocínio lógico e não tem. Só que aqui está como conhecimentos básicos. Conhecimentos básicos nas provas significa português e matemática. Então, eu vou estar mais atento para poder não perder as provas que tem matemática para poder postar aqui no canal. Então a prova de matemática, ela começa aqui na questão 6. A partir da questão 6, 7, 8, 9 e 10, você tem matemática e raciocínio lógico. Como eu não gosto de resolver aqui dentro do PDF, eu sempre jogo lá no PowerPoint. Então fica mais fácil para editar, para escrever, certo? Outra coisa que eu quero fazer agora é agradecer aí ao Bruno Bonifácio Luzia. O Bruno fez uma doação via Pix. Eu estou muito feliz aí com sua doação, tá, Bruno? Desejo sucesso, que você seja aprovado no seu concurso, que Deus te abençoe bastante. Então nós temos o seguinte, aqui é a primeira questão, questão 6. Eu vou deixar aqui na tela o QR Code aí do Pix. Quem tiver interesse em ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito agradecido. Então vamos para nossa questão. João gosta muito de matemática, por isso, ao ser perguntado sobre o número da sua casa, ele respondeu: é o menor número par positivo de três algarismos distintos, sendo que o algarismo das dezenas é igual ao produto dos outros dois. A soma dos três algarismos do número da casa de João é. Então nós temos lá que o número da casa de João ele é formado por centena, dezena e unidade. Como ele tem três algarismos, o primeiro número que começa com três algarismos seria o 100. Então vai do 100 até o 999. Porém, ele coloca algumas condições. Quais são as condições? Primeiro que o número tem que ser par. Então, para que seja par, as unidades aqui tem que terminar ou em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, essas são as possibilidades que você tem. A segunda possibilidade que você vai ter que analisar aqui é o seguinte: esses números eles têm que ser distintos. Então, não tem como eu utilizar, por exemplo, o 100, porque eu tenho aqui 0, 0. O próximo valor seria o 102. Só que o 102 ele não vai conseguir atender a condição da multiplicação entre o algarismo da unidade vezes o algarismo da centena aqui. Porque se você multiplicar 1 vezes 2, não vai poder dar zero. Tá certo? Então, na verdade, o zero você não vai conseguir usar ele em nenhuma das posições, porque se você usasse aqui só para a gente testar 1, 2, 0, o que que acontece? Quando você multiplica o número vezes zero, dá zero. Então, já iria repetir. Então, na nossa lista de números que a gente vai utilizar aqui na centena, começando do zero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, o zero eu não posso utilizar, porque se eu usar o zero aqui, eu tenho um número com duas casas e não com três, já estaria fora. Eu vou testar o 1. Testando o 1 aqui também eu já vi que não vai dar certo, porque uma vez qualquer número vai dar ele mesmo. Então se a gente fizer aqui 1 vezes 2, por exemplo, 1 vezes 2 dá 2. Aí esse número passaria a ser, se a gente colocar o 1 aqui, vamos fazer o teste. Se a gente colocar o 1 aqui, 1 vezes 0 não pode existir. Então, esse aqui está fora. Se a gente colocar com o 2 lá, porque a gente precisa descobrir quanto que é essa dezena. 1 vezes 2 daria 2. E aí o número estaria repetido. 1 vezes 4 daria 4. Então, o 1 não vai dar certo. Então, aí você vai fazer o seguinte, esse aqui já não deu certo. Aí você vai usar o 2. Sendo que se você usar o 2 aqui no começo, você usar o 2, no caso na casa do 200, aí nós não podemos usar o 200 está fora, repete o 00. Se nós tentarmos usar 202 está fora também, por quê? Porque o número do meio não pode ser 0. Então você poderia ter o seguinte, 2 e 1, só que
2 vezes que número que daria 1? Não tem, né? 2 vezes 2 dá 4. João gosta muito de matemática, por isso, ao ser perguntado sobre o número de sua casa, ele respondeu: é o menor número par positivo de 3 algarismos distintos, sendo que o algarismo das dezenas é igual ao produto dos outros dois. A soma dos 3 algarismos do número da casa de João é. Então você tem o seguinte: você tem um número onde você tem centena, dezena e unidade, beleza? Os números que têm 3 algarismos, eles vão começar aqui no 100. Vai do 100 até o 999. Só que nós temos as condições. Quais são as condições? O número tem que ser par. Para o número ser par, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então já tem essa primeira condição. A segunda condição, que os algarismos têm que ser distintos. Então, por exemplo, 100 aqui já não daria certo, porque eu tenho 0, 0. Então, se eu tentasse aqui com 102, a gente pode analisar o 102. Por que eu estou começando aqui na casa da centena com o 1 e não com o 0? Porque se você colocar 0, por exemplo, 0, 1, 2, você não teria um número de 3 algarismos. Na verdade, você teria um número de 2 algarismos. Então, quando a gente coloca lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são os possíveis valores aqui da centena, nós não podemos utilizar o 0, porque senão viraria aqui só uma dezena. Quando a gente tenta utilizar o 1, o que acontece? Não vai dar certo, porque quando você multiplicar a centena vezes a unidade, tem que gerar a tua dezena. Então, se você fizer, por exemplo, utilizando aqui o 102, 1 vezes 2, o resultado daria 2. Então, a dezena aqui ficaria repetida. Se você utilizar o 1 aqui, ou aqui, ou aqui, independente do lado que você vai utilizar, quando você multiplicar, tá? Sendo que esse aqui não pode ser 1, desculpa, né? Não pode nem mudar o lado. Esse aqui não pode ser 1, tem que ser 2, 4, 6 ou 8. Também não pode ser 0, porque se você utilizar o 0, se for assim, ó, 120, por exemplo, 0 vezes 1 dá 0. Então aqui ficaria repetido também 0, 0. Então esse não pode ser 0. O da centena aqui não pode ser 0 e não pode ser 1. Nós vamos testá-lo agora com 2. Testando ele com 2, nós vamos ter quais possibilidades? 2, 2, eu vou colocar 2 em todo mundo, tá? Sendo que se você multiplica aqui 2 vezes 8 dá 16. Como que você vai pôr aqui um número com duas casas? Não dá certo. 2 vezes 6 daria 12. Também está errado. Aí você tem duas opções ainda. O 2 vezes 2, que daria 4. Só que aí ficaria repetido o 2 e o 2. E o 2 vezes 4, que o resultado dá 8. Então, o menor número que você vai ter aqui com 3 algarismos distintos, sendo o número par, vai ser o 284. Porque é o único que vai conseguir atender as 3 condições impostas. Ele tem que ser um número par, ele tem que ter 3 algarismos distintos e a multiplicação da centena vezes a unidade tem que gerar a dezena. Então, agora você vai somar o 2 com o 8 com o 4 e vai chegar ao resultado de 14. Alternativa correta aqui, letra D. Na descrição desse vídeo eu vou colocar essa prova e o gabarito para que você possa ver também a parte de português e se interessar você as outras áreas. Então vamos para a próxima questão, questão 7. A partir da questão 7 a prova fica até mais tranquila. A única questão trabalhosa é a questão 6. O que eu aconselho? Eu aconselho que quando você estiver fazendo a sua prova, leu a questão, cara, não sei, tá muito complicado, vou deixar para o final. Então, pularia essa questão 6, faria todas as outras e depois voltaria para ela. Inclusive, se você achar que ela é muito complexa, você faria toda a prova e depois voltaria para ela, beleza? Essa aqui é uma ordem ideal para você fazer a prova. Nesse caso aqui, ele está pedindo a negação da proposição. Negação é sempre de proposição composta. Nas provas da Selecom, ele vai utilizar ou com i, ou com ou se então. Pode utilizar as outras proposições compostas, no caso se, somente se, ou, pode, mas ele usa muito essas aqui para você fazer
No caso do e e do ou, fazer negação. E no caso do se, então, fazer equivalência. O se, então, tem negação e equivalência. Só que, geralmente, ele pede para você fazer aqui no se, então, a equivalência. Como que eu vou fazer para negar isso aqui? É bem simples. Você tem uma proposição aqui que é do tipo P e Q. Como você quer negar, para você negar P e Q, você vai fazer o seguinte. Você vai aplicar o que a gente chama de leis de Morgan. Então vai ficar não P ou não Q. Como que eu faço isso de forma rápida na prova? Você vem aqui no i, risca, coloca um ou e vê como é que ele diz que Marta é brasileira, você coloca que ela não é brasileira. E Carlos é professor, Carlos não é professor. Tá feita a tua resposta. Marta não é brasileira ou Carlos não é professor. Só tem que olhar aí se tá certinho da forma que acrescente o não aqui e o não do outro lado. Se já tivesse um não, por exemplo, se tivesse assim, Carlos não é professor, aí você era só remover o não que tá. E aí já está negando. Vamos para a próxima questão, questão 8. Questão 8 é uma questão sobre conjuntos. Então é muito importante que quando você bata o olho na questão, você saiba qual é o conteúdo para ir direto para a aplicação da resolução correta. Nesse caso aqui da questão 8, é uma questão sobre conjuntos, que envolve dois conjuntos e você vai utilizar o diagrama de Venn. Então, usando aqui o diagrama de Venn, vai ficar da seguinte forma. Durante a realização de uma prova, o professor permitiu que seus alunos consultassem os livros X e Y. Ao final da prova, verificou-se que 17 consultaram X, 12 consultaram Y, 5 consultaram ambos, no caso X e Y, e 9 não consultou nenhum dos livros. Fazendo o diagrama de Venn aqui, como eu tenho uma intersecção, eu tenho uma parcela que consultou os dois, eu sempre vou começar por ela. Coloco aqui 5. Como ele fala que 17 consultaram o livro X, eu vou chamar aqui de X, aqui de Y. 17 menos 5, 12. Por que você faz essa subtração? Porque como o conjunto X ele já tem 5, você só precisa colocar 12 para poder completar os 17. E aqui você só vai colocar 7, porque 5 com 7 dá 12. E fora desse conjunto, você vai colocar aqui os 9 que não consultaram nenhum. Como ele quer saber o total, vai ser 12 mais 5 mais 7 mais 9, né? 5 mais 5 dá 12. Então aqui vai ficar 12 mais 12 mais 9. 12 mais 12, 24. 24 mais 9, na minha conta, deu 33. Letra B. Questão 9. Questão 9 é uma questão que está envolvendo aqui o conhecimento de frações. Então você vai aplicar o seu conhecimento de frações nessa questão 9. Ah, não sei nada de frações, tinha dificuldade. O que eu faço? Pego uma listinha de exercícios na internet só sobre frações que tem a resolução e vou vendo lá se eu consigo fazer ou não, porque a banca cobra, tá? E nem sempre tem como você pegar muitas questões da banca de um determinado assunto. Então, fica essa dica para você que está estudando aí pelas questões da prova. Em um certo mês, Júlia pagou 2/5 da sua dívida, que eu desconheço e eu vou chamar de X. Então, como ela pagou 2/5 de X, ela ficou devendo quanto? Ela ficou devendo ainda 3/5 de X. Essa é a dívida dela, normal, né? Está devendo mais do que o que paga. No mês seguinte, desembolsou R$340 para um terço do que ficou devendo. Então, significa que R$340 é um terço de 3/5 de X. Tá? Um terço da dívida, R$340. Então, esse 3 vai com esse 3. R$340 corresponde a X sobre 5. Esse 5 vai passar multiplicando, então você vai ficar com X igual a 340 vezes 5, que vai dar 1.700, tá? Vou fazer aqui do lado, tem um pessoal que acha que é tudo feito na calculadora. 5 vezes 340, amigo. Eita, bagunçou tudo aqui. 340 vezes 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4, 20, bota o 0 mais 2, 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Tá aí a conta para os que são céticos. Questão 10. Dica de ouro. Você que vai fazer prova da Banca Selecom. Estude dois conteúdos. Potenciação e radiciação. Normalmente a banca coloca dentro das sequências numéricas, das questões de proposições, ou radiciação ou potenciação. Então vamos fazer a questão. Aqui nós temos o seguinte. Os valores lógicos
verdade e falsidade de uma proposição designam-se pelas letras V e F, respectivamente. Considere as proposições P e Q. Então ele está dizendo aqui P e Q. P e Q é verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro ou falso e falso. O que a gente faz? A gente resolve. Então, como é que eu tenho raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2, eu tenho 3 raiz de 2. Se eu quiser colocar esse 3 aqui para dentro do raiz de 2, a gente faz assim, ó. Eleva ele ao quadrado. Tá? Se fosse uma raiz cúbica, se tivesse um 3, elevaria a terceira. Se tivesse um 5, elevaria a quinta, e assim sucessivamente. Como é uma raiz quadrada, eleva ao quadrado. Então aqui vai ser raiz de 2 vezes 9, que dá igual a raiz de 18. O primeiro item é um item verdadeiro. O segundo item é uma soma de frações. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que basta você somar o 6 com o 3, que dá o 9, e o 7 com o 4, que dá 11. Isso aqui está totalmente errado. Isso aí está totalmente ao contrário. Ele não está sabendo nem o que está dizendo. Então, essa questão vai ter alternativa verdadeira para P e falsa para Q. Então, nossa alternativa correta aqui será a letra B de bola. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções. Ficou dúvida, deixa no comentário. Se quiser comentar alguma coisa de onde você está assistindo esse vídeo, qual é a prova que você vai fazer, é muito legal porque eu acho bom saber de onde é que está vindo as pessoas que assistem as minhas resoluções. Caso você tenha alguma questão que você queira que eu resolva, manda a questão. Mas se você puder mandar já qual é a prova, manda a prova que eu resolvo a prova toda. Só se eu não souber, né? Que eu também sou humano, posso não saber a prova toda, é normal. Mas se eu souber, eu resolvo e posto para que todos tenham acesso. Vejo você na próxima resolução.